Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, trazendo mais uma ferramenta para você, produtor rural, para você aumentar a sua produção de quilo de bezerro desmamado por matriz acasalada, para você aumentar a sua taxa de prenhez, sua taxa de fertilidade, sua taxa de desmama, aumentar o peso, a desmama dos seus bezerros, aumentando assim, de forma geral, sua produção de quilo de bezerro desmamado por matriz acasalada. Eu já falei várias dicas de como você aumentar essa taxa de desmama, como você aumentar a sua produção de bezerros. Passei uma série de dicas e vou passar mais dicas ainda para vocês sobre fase de cria. Esse mês vai ser só sobre fase de cria. E eu trago uma ferramenta para você que mexe com gado de cria, que é a planilha de cálculo de suplementos proteinados e proteico energético para gado de cria, para vacas de cria, suplementação de vacas de cria. Eu vou explicar qual o melhor momento para você suplementar vacas de cria e quando você deve suplementar vacas de cria, tá? Então essa planilha é uma planilha de cálculo de suplemento proteinado e suplemento proteico energético para a época das águas para vacas de cria. Primeiro, quando que você deve suplementar as suas vacas de cria, tá? A suplementação, eu indico uma suplementação para a época das águas justamente após o parto, tá? Justamente após a estação de nascimento, quando a vaca precisa ingerir mais energia para poder recuperar o score corporal, para poder produzir leite para o bezerro e retornar rapidamente o cio pós-parto. Então eu recomendo aí que você suplemente uma vaca em torno de 60 dias após o parto com um suplemento proteinado ou um suplemento proteico energético, a depender do score corporal das vacas. Vaca com score corporal ruim ao parto, ou seja, mostrando 4, 5 costelas, vaca pariu magra, você tem que fornecer após o parto um suplemento proteico energético, de alto consumo, tá? Vaca pariu aí com 3 costelas, também um proteico energético após o parto, em torno de 60 dias após o parto, para que essa vaca possa recuperar esse score corporal após o parto e ciclar rapidamente após o parto, retornar o cio rapidamente após o parto, reduzindo o período de serviço e o intervalo entre parto. Então eu recomendo, para uma vaca que pariu magra, você fornecer após o parto um suplemento proteico energético de alto consumo, que seria essa planilha aqui, ó, seria essa parte aqui. Essa planilha vem com 5 opções, tá? Onde eu tenho um suplemento proteinado de transição à água seca, um suplemento proteinado de baixo consumo para águas, tá? Um suplemento proteinado com um pouco maior de consumo também para as águas, 0,2% do seu peso vivo. Um suplemento proteico energético de um pouco maior de consumo, 0,3% do peso vivo para as águas, e um suplemento proteico energético de maior consumo para a época das águas, 0,5%. Como é que vai ser? Vaca pariu com bom score corporal 6, o score corporal varia de 1 a 9, tá? 1 a vaca muito magra, 8, 9 a vaca muito gorda. Tá? Então de 1 a 3 a vaca está muito magra, a vaca está mostrando, as costelas estão todas visíveis, tá? Você está vendo, todas as costelas da vaca estão visíveis. A vaca pariu com esse score corporal, você teve um erro muito grande no seu manejo, a vaca passou fome. Para a vaca parir com score 1 a 3, mostrando todas as suas costelas, tá? Teve um erro de manejo muito grande. Para você recuperar essa vaca após o parto vai ser muito difícil, tá? Às vezes até inviável. Tá? Mas a vaca está aí, se a vaca pariu com 4 costelas visíveis, está com score corporal ruim também, você vai entrar com proteinado, com esse proteico energético após o parto, 0,5% do peso vivo ou 0,3% do peso vivo após o parto dela. Você vai conseguir recuperar o score corporal dessa vaca após o parto, fazendo com que ela cicle rapidamente após o parto. Vaca pariu com score corporal entre 4 e 5, mostrando 2 costelas, entra com proteinado de 0,1% do peso vivo, entra com proteinado que o consumo vai ser menor, o gasto vai ser menor e você vai ajudar essa vaca a recuperar o score corporal. Vaca pariu com score corporal bom, pariu com score corporal 6, sem nenhuma costela visível, só você pode fornecer ou um proteinado de baixo consumo ou até um sal mineral, só um sal mineral com 80 a 90 gramas de fósforo por quilo, que se a vaca pariu com bom score corporal, ou um proteinado de baixo consumo, ou um sal mineral após o parto. Então, a escolha do proteinado de maior consumo ou de menor consumo, ou até do sal mineral,
vai depender do score que a vaca pare. Vaca pariu com score muito magra, talvez até seja inviável você recuperar essa vaca. Tá? Vaca pariu com score em torno de 4 a 5, mostrando aí 3, 4 costelas, tá? Você pode suplementar com esse proteico energético de maior consumo na época das águas, tá? Vaca pariu com 2 costelas, você está vendo 2 costelas, 3 costelas, pode entrar com proteinado, né, de um pouco maior consumo aqui nas águas. E a vaca pariu com score bom, 6, você pode entrar com proteinado de baixo consumo ou até com suplemento mineral. Então, as opções estão aqui, ó, para cada planilha tem um proteinado pronto já, tá? Inclusive transição água seca, ela vem com 5 fórmulas: a transição água seca, proteinado 0,1% do peso vivo, proteinado 0,2% do seu peso vivo, proteico energético 0,3% do peso vivo e proteico energético 0,5% do peso vivo. Todas essas fórmulas aqui são para a época das águas. Quando é que você vai fornecer? Assim que a vaca parir, tá? Os primeiros 60 dias após o parto, para a vaca recuperar esse score corporal. Como é que funciona a planilha? Aqui você tem os alimentos, tá? Então tem aqui, você vai colocar o custo reais desse alimento, reais por quilo, tá? Quanto ao o custo do milho, você vai ajustar aqui. Aqui no caso, aqui nessa planilha aqui, eu botei o custo do milho a 60 centavos o quilo. Na sua região tá quanto? R$1 o quilo? Bota o preço que você, né, acha aí. Inclusive nós temos a previsão deste ano é uma safra de milho muito boa. Então você que quer fazer o seu proteinado, já compra milho agora, que o preço vai estar mais barato. Compra o milho na época das águas, na época da safra, que você vai comprar o preço do milho vai estar mais barato. Você já vai se programar aí para você fazer o seu suplemento proteinado, a sua ração de confinamento, sua ração de semi-confinamento. Então aproveite aí para comprar os insumos na época das águas, quando o preço está mais baixo. Então botei os preços dos alimentos, estão aqui, tem vários alimentos: milho em grão, sorgo em grão, farelo de trigo, polpa cítrica, farelo de soja, farelo de algodão, caroço de algodão, refinazil, casca de soja, núcleo mineral, ureia, sal branco, tá? É só você alterar o preço de acordo com o quilo, o seu preço aí por quilo que você achou na fazenda. Exemplo, o milho está 80 centavos o quilo. Pronto, você vai alterar o milho para 80 centavos o quilo. A soja está 1,30, está 1,50, bota o preço que está aí na sua região, tá? Aqui nós vamos ter a nossa composição bromatológica dos alimentos. Se você não fez análise bromatológica ou não tem, não altere isso aqui. Mas se você tiver análise bromatológica do milho, por exemplo, da soja, e quiser alterar, é só você alterar aqui o teor de proteína, os teores de energia, de cálcio e fósforo. É só você alterar, tá bom? Se não tiver análise bromatológica, não altere. E aqui nós vamos fazer o suplemento propriamente dito. Como é que você vai fazer? Só vai alterar as células verdes. Você quer fazer qual suplemento? Eu quero fazer, professor, o suplemento proteinado, suplemento proteinado de águas, para esse consumo aqui de 0,1% peso vivo, tá? Então você vai aqui, ó, opção 2, já está prontinho aqui, ó. Você vai botar o que? Olha lá, ó, núcleo mineral. Para a opção 2, o núcleo mineral vai entrar em 20%. Então vamos botar aqui, ó, núcleo mineral 20%. O núcleo mineral é fonte de quê? De macro e micro minerais, minerais essenciais para o crescimento do animal, para o ganho de peso do animal. Então é essencial fornecer o núcleo mineral para você fazer uma boa nutrição mineral dos seus animais. Os minerais são essenciais para o ganho de peso, para a reprodução, tá? Então 20% de núcleo mineral. Eu tenho uma planilha que ensina a fazer núcleo mineral. Então, se você quiser, solicite também todas as minhas planilhas, que eu tenho verdadeiros pacotes de solução, ensinando você a fazer núcleo mineral, fazer sal mineral, fazer tudo que você precisa para sua fazenda. Então vamos lá, opção 2, núcleo mineral 20%, NaCl, que é o sal branco. O sal branco vai entrar como? Ele vai entrar para limitar o consumo do suplemento. Esse suplemento é autorregulável, o consumo dele. Você coloca no coxo, o animal só lambe aquela quantidade. O consumo vai ficar em torno de 0,1% do peso vivo. O que é isso? Uma vaca de 450 kg vai comer em torno de 450 gramas. Ou seja, 1 grama por quilo, né? Ela consome 1 grama por quilo. Uma vaca de 450 quilos come 450 gramas. Uma vaca de 500 quilos come 500 gramas dia. Tá bom? Então, opção 2, 20% de núcleo mineral, 25% de sal branco e quanto de ureia? A ureia eu vou botar de 4 a 5%, coloquei 5% de ureia, tá?
E esse suplemento tem que ter em torno de 20 a 25% de proteína bruta e 30 a 35% de NDT. Então, nessa fórmula aqui, ó, tá? 20 a 25% de proteína bruta e 35 a 40% de NDT. A proteína bruta é que vai formar os tecidos, fundamental para a síntese de produção de leite. Só lembrando que nessa época aqui de suplementação, você vai suplementar após o parto da vaca. É fundamental fornecer proteína para ela produzir mais leite para o bezerro. Você vai aumentar o peso, a desmama do seu bezerro também. E para que essa vaca recupere escória corporal para que ela possa ciclar, entrar em cio novamente após o parto. Tá? Então a proteína 20 a 25% e o NDT 35 a 40%. O teor de proteína está mais baixo que a época das águas. Esse aqui é um proteinado de águas. A vaca, se eu fizer uma estação de monta, a vaca vai parir no final da seca e início das águas. Então eu tô fazendo essa programação de suplementação após o parto, considerando que você já implementou a estação de monta de vacas. Tá? E energia em torno de 35 a 40% de energia, justamente também para a vaca recuperar o escória corporal. E energia tem tudo a ver com reprodução, né? Então, para esse suplemento aqui, ó, um suplemento prontinho para você. Milho em grão, 35%, isso aqui é para 100 kg ou para 100%. Milho em grão, 35%. Farelo de soja, 14,25%. Tá? Se for para 100 kg, 35 kg, 14 kg, 20 kg de núcleo mineral, 5 de ureia, 25 de sal branco. Tá? O sulfato de amônia vai entrar aqui, que é fonte de enxofre, tem que colocar aí essas 750 gramas também de sulfato de amônia misturado com a ureia, para manter a relação nitrogênio e enxofre. É importante você colocar também o sulfato de amônia ou a flor de enxofre, ok? Então aqui a formulazinha, já vem aqui a fórmula aqui para 100 quilos, para 300 quilos, para 500 quilos, reais por quilo, de acordo com o preço que você colocou dos alimentos lá, tá? Reais por quilo e o reais por saco de 30 quilos. É lógico que isso aqui vai ser de acordo com o preço dos alimentos que você tem na sua fazenda aí, né? E aqui a questão de viabilidade econômica, ó, relatório econômico da suplementação. O que eu vou levar em consideração, pessoal? Se eu não suplementar as vacas, e se eu suplementar as vacas, eu espero um aumento na taxa de fertilidade, é lógico. Se eu estou suplementando a vaca, é normal que aumente a taxa de fertilidade. Então o meu retorno econômico é em cima de quê? De produção de bezerro, de taxa de fertilidade. Então aqui, ó, período de suplementação, eu recomendo 60 dias após o parto, nas águas. Suplementar as vacas de corte com proteinado ou proteico energético durante 60 até 90 dias após o parto. Tá? Aqui eu coloquei 60. Pessoal, e após esse período? Sal mineral, suplementação mineral. Tá? Na época das águas. E na época seca, você vai suplementar com sal mineral com ureia. Na época seca eu falo na outra planilha de seca. Tá? Época das águas. Após o parto, suplemente a vaca com proteinado ou proteico energético, a depender do escória corporal que ela pare. O escória corporal mais sentido, um proteico energético. Escória corporal melhor, um suplemento proteinado de baixo consumo. Quando que você vai suplementar? Em torno de 60 a 90 dias após o parto, para a vaca emprenhar rapidamente após o parto. Eu coloquei aqui um período de suplementação de 60 dias após o parto. Tá? Número de vacas no lote, eu coloquei 300 cabeças. Consumo médio de suplemento, vai de acordo com o peso da vaca. Ó. Coloco o peso médio da vaca, eu botei um peso de 450 quilos. Tá? O consumo vai ser 1 grama por quilo, então essas vacas vão comer em torno de 450 gramas desse proteinado de baixo consumo. A taxa de fertilidade sem suplementação eu botei 50%, se não suplementar a taxa de fertilidade é baixa mesmo. Com suplementação espera-se um aumento aí de 30% na taxa de fertilidade. Existem vários trabalhos mostrando isso aí. A diferença na taxa de fertilidade vai ser 30% a mais. A quantidade de bezerro desmamado nesse lote aqui sem suplementação ia ser 150. Eu estou considerando uma taxa de fertilidade sem suplementação de 50%. Então se eu tenho 300 vacas, eu vou desmamar aí 50% delas, uma taxa de desmama de 50%. Eu desmamei 150 bezerros. Eu estou considerando aqui uma taxa de mortalidade zero, tá? Só para fazer um efeito de cálculo. Bezerro desmamado com suplementação, a taxa de desmama subiu, a taxa de fertilidade subiu para 80%, né? Então 240 bezerros. Diferença no número de bezerros desmamados, tá?
número de bezerros desmamados, eu vou ter que 90 bezerros a mais, e aí que vai entrar o custo-benefício. Olha lá, ó, preço do produto R$26, de acordo com os preços que estão lá no saco de 30 quilos. Preço do produto por quilo 88 centavos. Cada vaca come por dia 450 gramas, né? Cada vaca come por dia 450 gramas. O custo da suplementação por vaca, não é na seca, né? Aqui é nas águas, né? Eu vou arrumar aqui porque às vezes passa alguma coisa batida. O custo da suplementação das vacas saiu R$23 por vaca, porque eu vou suplementar só durante 23 dias, só durante 60 dias, tá? O custo da suplementação por lote de vacas saiu R$7.000. Preço da arroba do bezerro desmamado, eu coloquei R$200 a arroba. Preço do bezerro desmamado, 7 arrobas. Receita com venda de bezerros a mais vai ser o que? Os 90 bezerros a mais desmamados vezes R$200 arroba, vezes R$7 arroba, deu R$126.000. Meu custo com suplementação foi de R$7.000 para esse lote de vacas. Então eu tive um lucro em relação a essa suplementação de R$118.000, tá? Ah, professor, minhas vacas pariram magra, tá apresentando aí o score 4, tá apresentando 4, 5 costelas, 3 costelas. Vamos fornecer um proteico energético de maior consumo, tá? Que aí você vai recuperar essas vacas durante esses mesmos 60 dias, tá? Durante esses mesmos 60 dias, o seu retorno vai ser menor, mas você vai ter um retorno também. E você vai gastar mais com o proteinado, né? Aqui não é seca, aqui é águas. Então, o nível de suplementação vai depender de quê? Vai depender do score corporal que suas vacas vão, né? Suas vacas vão parir. Vaca pariu magra, você vai entrar com proteico energético. Vaca pariu com score 5, ou seja, mostrando 3 costelas, 2 costelas, você fornece um proteinado de baixo consumo, 0,1%. E as vacas pariram com bom score corporal, score 6, score 7, só um sal mineral resolve, tá bom? Então essa é a planilha de cálculo do suplemento proteinado e proteico energético para a época das águas, para vaca de cria. Quem tiver interesse, manda um e-mail para jgnizot76@gmail.com que eu te informo como você pode adquirir essa e outras planilhas para você aumentar a sua produção de bezerros, tá? Eu passo a informação e passo a ferramenta. Eu tenho uma ferramenta de gestão para você controlar o seu controle, você fazer o seu controle zootécnico de vacas. Eu tenho ferramentas para você suplementar suas vacas. Eu tenho uma ferramenta para você desmamar bezerro mais pesado, que é a planilha de CRIP, ração de CRIP. Então eu tenho um pacote completo. Eu tenho a planilha de suplementação mineral para você fazer o seu próprio sal mineral para suas vacas. Eu tenho a planilha de sal mineral com ureia para suplementar suas vacas na época seca. Eu tenho um pacote de solução. Eu tenho a parte de viabilidade econômica da suplementação com CRIP. Então, o que falta para você aumentar a sua produção de bezerros? O que falta para você aumentar a sua produção de bezerros? Eu estou te dando as ferramentas. Falta você adquirir as ferramentas. Falta você implementar essas tecnologias na sua fazenda e você colher os frutos. Você não quer comprar uma planilha. Isso você não quer fazer. Você quer aumentar a sua produção de bezerros. Você não está aqui para ouvir eu falando de planilha. Você está aqui porque você quer aumentar a produção de bezerros. A ferramenta é essa. Está na sua mão aumentar ou não a sua produção de bezerros. Um abraço, sucesso e até a próxima.